Desde que perdeu as eleições, Donald Trump perguntou sobre a possibilidade de bombardear o Irã, enviou seu secretário de Estado a uma viagem controversa aos assentamentos israelenses na Palestina e demitiu algumas das principais figuras encarregadas da segurança dos Estados Unidos. Hoje, nós vamos falar sobre a confusão que Trump tem causado nos Estados Unidos desde sua derrota nas urnas. E vai muito além de só alegar fraude eleitoral. Eu te explico. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Trump e o que ele tem feito desde que perdeu as eleições. Se gostar desse vídeo, então deixa seu like aqui para ajudar o canal a crescer. E claro, se quiser continuar a ser a pessoa com mais referências no jogo de A Dedanha da Turma, então não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum envio. Mas sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Donald Trump perdeu as eleições de 3 de novembro. Pelo menos, essa é a informação mais confiável que nós temos até o momento. Trump tem tentado reverter o resultado com alegações de fraude eleitoral, mas até o presente momento não apresentou provas do que tem alegado. Suas chances, portanto, são mínimas e têm diminuído. Essa semana, o estado da Geórgia, onde Trump disse ter vencido de lavada até a fraude eleitoral, recontou os votos. O estado, que é liderado por um dos republicanos de Trump e no qual tanto a eleição quanto a recontagem foram supervisionados por um republicano, disse novamente: Biden venceu. O democrata teve uma vantagem de 12 mil votos, sujeita a uma margem de erro de apenas 0,73%. E os republicanos de outro estado no qual Trump alegou fraude, Michigan, já disseram que não vão apoiar o candidato do seu partido e pedir pela reversão do resultado das eleições. Mas nem só de fraude eleitoral vive Donald Trump, e ele tem feito outras coisas enquanto ataca esse resultado. Agora eu vou te contar quais elas são e como elas podem afetar Biden, que assume a presidência em 20 de janeiro. Em primeiro lugar, Trump perguntou aos seus conselheiros opções para bombardear o Irã. Sabe aquele país grande lá no Oriente Médio que os Estados Unidos sempre quiseram impedir que desenvolvesse armas nucleares? Então, esse mesmo. Sob a presidência de Obama, foi feito o chamado Acordo Nuclear com o Irã. Nesse acordo, os Estados Unidos e os países europeus concordavam em retirar sanções econômicas sobre o Irã, contanto que o Irã aceitasse algumas regras sobre o enriquecimento de urânio. O enriquecimento de urânio, caso você não saiba, é um passo importante tanto para usar o urânio para energia nuclear, quanto para construir armas nucleares. Os países ocidentais queriam que o Irã reduzisse esse enriquecimento e permitisse a fiscalização das suas usinas, para garantir que ele não ia usar isso para fazer armas, só para fazer energia. E o Irã concordou. Nem todo mundo concordava com esse acordo, e muitas pessoas criticaram o texto por permitir que o Irã continuasse a enriquecer urânio. Na visão dos críticos, isso poderia facilitar alguma sapequeza por trás dos panos e facilitar que o Irã continuasse a desenvolver armas nucleares. Mas o acordo, na época, foi em frente. Trump fazia parte dos críticos. Uma das primeiras coisas que ele fez enquanto presidente dos Estados Unidos foi sair do acordo nuclear e manter as sanções econômicas. Por um lado, isso mantém a pressão econômica no Irã para que eles tenham mais dificuldade em desenvolver o seu programa nuclear. Por outro lado, isso faz com que o Irã não tenha nenhum motivo para não investir no seu programa nuclear. Se eles já estão sofrendo as consequências de todo jeito, por que não entrar de cabeça? E agora, Trump perguntou aos seus assessores sobre opções para bombardear precisamente essas usinas de enriquecimento de urânio. Os assessores de Trump, claro, avisaram o presidente de que isso poderia levar a uma guerra de grandes proporções. Mas um relatório publicado no The New York Times afirma que é possível que esse aviso não tenha dissuadido o presidente de realizar o ataque. E isso nos deixa com os possíveis lado negativo e positivo dessa escolha, que eu te falo agora. O lado negativo é: se esse ataque acontecer, é bastante provável que Biden comece a sua presidência ou com uma crise diplomática séria ou, em um pior cenário, com uma guerra possivelmente nuclear. Ter que lidar com isso nesse momento de pós-crise do Covid colocaria um grande peso sobre a economia dos Estados Unidos e poderia tomar tempo, atenção e recursos do governo que poderiam ser destinados à recuperação do país.
Justamente por isso, esse ataque poderia comprometer iniciativas de Biden contra o Covid, contra o desemprego e enfraquecer a posição diplomática dos Estados Unidos aos olhos do mundo. Mas claro, nem tudo é calamidade. Há também a possibilidade de um eventual ataque ao Irã ter efeitos positivos para os americanos. A economia americana, afinal, costuma reagir bem quando há guerras. O governo se endivida, mas o mercado costuma se aquecer. E esse aquecimento do mercado pode auxiliar no pós-crise. E se Biden mostrar jogo de cintura, é possível que um eventual ataque sirva de forte carta diplomática para ganhar o apoio de líderes conservadores e anti-Islã pelo mundo. Que, é claro, sempre há a possibilidade de que esse ataque realmente comprometa o programa nuclear iraniano, o que seria uma grande vitória para os interesses dos Estados Unidos. Mas isso são cenas dos próximos capítulos aqui no Nick Internacional, e nós seguimos ao próximo tópico. Trump enviou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, para visitar os assentamentos israelenses na Cisjordânia. Isso tem um forte significado. Se você quer saber mais sobre os assentamentos israelenses e o conflito Israel e Palestina, eu vou deixar um vídeo aqui nesse card e na descrição do vídeo aqui embaixo. Nele, eu também explico em mais detalhes o plano de Trump para a paz. Mas de forma geral, Trump fez uma proposta para a paz entre israelenses e palestinos. O plano, chamado Visão para a Paz, propõe alguns compromissos para cada um dos lados, mas é controverso. A principal controvérsia talvez seja que os assentamentos de Israel na Cisjordânia se tornem território de Israel. Os assentamentos, em termos gerais, são vilas que os judeus foram incentivados a construir em território palestino. E o objetivo de Israel ao incentivar esses assentamentos era exatamente ocupar território da Palestina e tornar ele seu. E os palestinos, claro, se opõem ferrenhamente à ideia. Por esse motivo e por outros motivos que eu listei melhor no vídeo que eu coloquei lá na descrição, o Visão para a Paz não foi para frente. Mas aí vem a visita de Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, aos assentamentos. Como regra, representantes oficiais só visitam territórios oficiais do país que estão visitando. Áreas em disputa são evitadas porque qualquer gesto, qualquer deslize pode te implicar na disputa e dar a entender que você apoia o lado A ou o lado B. Mas nesse caso, é bem claro que Trump apoia o lado A, Israel. A visita de Mike Pompeo é uma forma de os Estados Unidos declararem, nesse breve período até Biden assumir a presidência, que reconhecem os assentamentos como território israelense. E isso pode botar lenha na fogueira. É improvável que Biden replique tão diretamente o comportamento de Trump na região, mas ele provavelmente vai ter que lidar com as implicações desse comportamento. E quais implicações são essas? A mais importante delas talvez seja a perda da confiança dos palestinos. E isso importa porque os Estados Unidos, enquanto líderes globais, foram o país que se colocou na posição de tentar negociar a paz entre Palestina e Israel há mais de 20 anos. Só que você só pode mediar um conflito se ambas as partes confiam em você. Se os Estados Unidos perdem a confiança da Palestina, todo o esforço de paz dos últimos 20 anos vai para o ralo. E isso pode ter resultados nefastos para quem mora na região. E por fim, no último ponto do nosso vídeo, Donald Trump está sabotando a comunidade de segurança dos Estados Unidos. Parece sério quando eu falo assim, e é sério. Eu te explico. Trump está antagonizando e demitindo várias pessoas que fazem parte da comunidade de segurança dos Estados Unidos. Quando eu digo comunidade de segurança, eu quero dizer 3 setores: militar, espionagem e cibersegurança. Começando com os militares. Trump nunca se deu bem com o exército. Para além dos boatos de que Trump teria chamado amputados em guerra e prisioneiros de guerra de perdedores, o que afetou a sua imagem com o exército, Trump nunca deu muita bola para as Forças Armadas. Mas Trump ganhou a antipatia das Forças Armadas quando pediu para o exército enfrentar manifestantes do Black Lives Matter só para que ele pudesse tirar uma foto de frente a uma igreja. O general que foi encarregado de auxiliar Trump com isso, quando descobriu o porquê do pedido, ficou ultrajado e condenou a demanda do presidente. A rixa entre Trump e esse general ficou tão séria que quando Trump se recusou a conceder que havia perdido as eleições, esse general disse que, ao fim do mandato,
se Trump se recusar a sair da Casa Branca, podem chamar ele para ajudar a tirar o ex-presidente de lá. Mas mais recentemente, Trump tomou uma decisão mais drástica, a de demitir Mark Esper, seu secretário de defesa. Trump e Mark Esper já tinham tido discordâncias anteriores quando Esper criticou o uso das Forças Armadas por Trump para combater as manifestações Black Lives Matter. Esper também era contrário à posição de Trump de desmerecimento da OTAN, Organização de Segurança Coletiva formada entre alguns países do hemisfério norte. A demissão de Esper por esses motivos era esperada, mas foi alvo de críticas. E sobre a espionagem e a cibersegurança, o buraco é mais embaixo. Trump tem desentendimentos profundos com a comunidade de segurança e espionagem desde que foi eleito. E isso porque foi essa comunidade que denunciou a interferência russa em favor de Trump nas eleições de 2016. Atualmente, Trump não gostou do fato que o FBI, após analisar os fatos, não achou relevante iniciar uma investigação de grande escala contra Hunter Biden, o que poderia ter auxiliado a campanha do republicano. E antes que vocês pensem que isso é sinal de um complô do FBI contra Trump, vale lembrar que em 2016 foi o FBI que revelou informações sobre e-mails comprometedores de Hillary Clinton, o que ajudou a campanha de Trump. Eles não são parciais, só não estão por conta. E isso fez alguns analistas pensarem que Trump pode demitir o diretor do FBI. A diretora da CIA também está sob ataque. Ela, supostamente, não se dispôs a divulgar documentos sigilosos que poderiam ajudar Trump quando ele estava sendo investigado pela interferência russa nas eleições. Pelo menos, foi isso que os apoiadores do Trump disseram. Desde então, ela também está na reta do presidente. E finalmente, na última semana, Trump demitiu Chris Krebs, diretor da agência responsável por garantir a cibersegurança dos Estados Unidos. A agência responsável por combater vírus, hackers, ameaças virtuais e, claro, fake news da internet. O site da agência responsável por combater fake news disse que as alegações de fraude nas eleições eram falsas e... Pois é, e tudo isso piora porque Trump está barrando seu governo de permitir o início da transição para o governo de Biden. Uma das coisas mais importantes que deveriam estar acontecendo agora é a reunião de Biden com esses líderes de segurança. Eles informariam Biden de possíveis ameaças aos Estados Unidos e o que eles estão fazendo atualmente para que ele já entrasse no cargo preparado para qualquer coisa que pudesse aparecer. Mas claro, permitir isso seria admitir a derrota e Trump, enquanto capitão, prefere ver o seu navio afundar com ele. É, pessoal, complicado. Esse foi o vídeo de hoje aqui no Nick Internacional. Espero que você tenha gostado. Se gostou, então, por favor, deixe o seu like aqui, manda para o seu amigo interessado. E, claro, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum envio sobre temas do Brasil e do mundo. Vejo vocês na segunda-feira com o próximo vídeo do canal. Obrigado.